Vamos começar esta segunda etapa do nosso treinamento. Por enquanto, quero apenas ter um dedo de prosa com você. Por isso, não adianta procurar o texto no manual. Este início de etapa não está impresso, está apenas gravado. Na verdade, minha intenção é submetê-lo a um rápido teste de atenção e concentração. Portanto, fique atento. Meu amigo Zé tinha 20 laranjas. Foram tiradas 17 laranjas. Com quantas laranjas Zé ficou? Você tem 10 segundos para responder. Vou repetir a pergunta. Zé tinha 20 laranjas. Foram tiradas 17 laranjas. Com quantas laranjas Zé ficou? Ok, você já sabe a resposta? Conforme eu havia dito, para responder certo seria preciso muita atenção e concentração no que eu disse, e principalmente no modo como eu falei, pois muitas vezes a chave de uma questão não está no que foi dito, mas na forma como foi dito. A resposta pode estar nos pequenos detalhes. Quem respondeu que foram 3 errou, pois a resposta certa é 13. Se você não acertou e ainda quer tentar descobrir por que são 13, volte ao início e ouça novamente a elaboração da pergunta. Então, encontrou a resposta certa ou prefere desistir? Se já sabe a resposta, parabéns. Se não, vamos à explicação. Eu falei que foram tiradas de Zé 7 laranjas. Portanto, Zé ficou com 13. Eu alertei você de que seria preciso muita atenção e concentração. Se você parou para questionar-se com atenção, porque esta etapa não começou como a primeira, e se colocou toda a sua concentração no modo como eu pronunciei destacadamente, 17, na segunda vez que fiz a pergunta, terá tido maiores chances de matar a charada. Percebe a importância da atenção e concentração, até mesmo nos mínimos detalhes? É claro que havia uma cilada por detrás da pergunta. O desafio foi feito para que você pudesse aquilatar até que ponto já está ligado para não cair em armadilhas como essa. Se não conseguiu acertar, não fique aborrecido. Poucos são os que conseguem. Portanto, você está em boa companhia. Entenda apenas o quanto é importante estar alerta e saiba que isso demanda algum grau de constante concentração. Como você vai conseguir isso é o que vamos ver agora. Daqui por diante, siga pelo manual para iniciarmos a segunda etapa. Concentração. Primeiro vamos ver a origem da palavra. Ela começa com o prefixo com, que designa contiguidade, complemento. Centração é o ato de atingir o centro. Portanto, concentração quer dizer convergir para um centro, reunir a atenção para um mesmo ponto. Isso torna mais densa, mais forte e mais ativa a atenção. Concentrar é dirigir a atenção, o sentimento, a determinação, de modo intenso e exclusivo para um alvo ou objetivo. Já temos o significado da palavra. Vamos ver agora como alcançar esse estado. A palavra inglesa goal significa objetivo, meta. Por esse motivo, as traves debaixo das quais se posiciona o goleiro nas partidas de futebol têm o nome de meta. O objetivo do jogo é fazer a bola chegar ao fundo da meta adversária. Quando o jogo é transmitido pela TV, o torcedor entra em estado de total concentração, principalmente através do olhar e da audição.
Se o jogo é transmitido pelo rádio, ele se concentra através da audição e da imaginação criativa. Faz isso instintivamente, sem nem perceber. Age assim porque é do seu gosto, da sua vontade. Já quando precisa resolver uma dificuldade, encontrar solução para uma situação não resolvida, ele costuma sentir dificuldade em se concentrar. Sua mente se dispersa, ele fica tenso e perde o poder de concentração. Para saber por que isso ocorre, vamos ver, em linhas gerais, como o cérebro trabalha. Registros cerebrais. O cérebro trabalha dia e noite para que o instinto de vida se mantenha equilibrado. Mas nem sempre usamos corretamente esse mecanismo. A maioria das pessoas dirige seus pensamentos mais para o lado dos medos, das fobias. Desde criança aprendemos, nem sempre da maneira certa, que todo erro deve ser punido. As traquinagens da infância eram castigadas pelos pais. O mau andamento escolar era punido pelo professor com notas baixas. Quando adultos, somos castigados socialmente pela mente coletiva, a sociedade, se não tivermos um comportamento aprovado por ela. Podemos até ser presos se infringirmos a lei dos homens, a justiça. As religiões ensinam que se descumprirmos as leis de Deus, seremos também passíveis de punição divina. Dessa forma, desde a infância nosso cérebro é bombardeado com imposições castrativas, como por exemplo, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo, é proibido, cale a boca, não se meta, e por aí afora. Ao invés de apreciar a beleza e o perfume de uma flor, é mais comum pensar na punição que poderíamos sofrer se a colhêssemos. Aprendemos a colecionar culpas e até erros que nem chegamos a cometer, pois tudo é registrado pelo cérebro, que não consegue distinguir o que é fisicamente realizado do que é vividamente imaginado. Ele é imparcial e frio. Um simples pensamento sobre algo que possa não ser bem aceito pelos outros é registrado no cérebro, que analisa a informação de duas formas. Primeiro, ele acredita que realmente queremos aquilo. Segundo, tenhamos ou não realizado aquele desejo, ele determina que devemos ser punidos, uma vez que analisou aquela conduta como comportamento inadequado. Na primeira oportunidade, ele vai fazer a pessoa pagar pelo erro que nem chegou a cometer, levando o indivíduo a se acidentar, esquecer um compromisso importante, contrair algum tipo de moléstia, ou, simplesmente, sentir-se incapaz de se concentrar em alguma coisa que lhe seja benéfica. Então não adianta querer o contrário. Ele, cérebro, não vai permitir. Que fazer, então? Por ser frio e imparcial, o cérebro procura realizar tudo o que, de uma forma ou de outra, você transmitiu que queria. Então ele procura atingir o alvo, que às vezes, inconscientemente, você próprio estipulou. Por exemplo, ao atravessar uma rua, você não viu o carro que se aproximava e quase foi atropelado. Já na calçada, assustado, você fica momentaneamente sem ação. Nesse momento, você é só reação. Sabemos que a ação é dirigida, direcionada. A reação é passiva, regida pela emoção, portanto, sem controle. Nesse estado de espírito, você é envolvido por pensamentos como: por pouco não fui atropelado. Se aquele carro me pega, eu poderia ter quebrado um braço, uma perna ou sei lá o quê. Pronto. Presa de forte emoção, você imaginou tão intensa e vividamente o que poderia acontecer naquela circunstância, que seu cérebro pode tomar isso como um desejo seu, fazendo o possível para tornar realidade seu pensamento. Para evitar isso, basta que qualquer pensamento que você julgue inadequado tenha seu registro mudado no cérebro. De que forma conseguir isso?
É simples. Se você imaginou que poderia ser atropelado e ficar ferido, imediatamente mude o registro no cérebro. Repita a você mesmo que não precisa daquilo, que está em paz com a vida, e não há necessidade de passar por essa provação. Diga isso com convicção e reforce mentalmente essa imagem. Não é à toa que todos os cursos de autoajuda aconselham o uso de frases e pensamentos positivos. Agora você sabe que isso propicia as necessárias mudanças de registro. Outro ponto importante. Não é raro guardarmos sentimentos de culpa por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Se identificar em você qualquer sentimento desse tipo, admita seu quinhão de responsabilidade naquela ação ou inação. O passo seguinte é encontrar o auto-perdão. Por saber que quanto mais carregar nas costas o saco de culpas em consequência dos muitos erros que julga haver cometido, mais difícil será a sua caminhada pela vida. Para ser útil a si próprio e aos outros, proponha-se não cometer mais os mesmos erros e jogue por terra o pesado fardo que vinha carregando. Perdoe-se. É cientificamente provado que essa forma de conduta traz alívio, bem-estar e melhores condições de vida. Agora sim. Com a mudança de registros no cérebro, você está em condições de alcançar as metas que estipular. Dentre elas, o poder de concentração. Técnicas de concentração. Dominar as técnicas de concentração está ao alcance de qualquer pessoa. Depende apenas de disciplina. Quem não estiver disposto a se autodisciplinar terá grande dificuldade para concentrar-se. Provavelmente nem conseguirá alcançar esse estado. Você vai depender de concentração para fazer os exercícios que se seguirão. Portanto, é da maior importância que aprenda a se concentrar. Se já tem essa facilidade, se é capaz de concentrar-se fácil e rapidamente, melhor. Mesmo assim, faça os exercícios de concentração. Isso lhe dará mais destreza e autoconfiança para as técnicas de memorização e dos exercícios que terá pela frente. Exercício respiratório. Toda vez que precisar usar técnicas de concentração ou de memorização, comece pelo exercício respiratório. Após a última sessão deste treinamento, você vai encontrar uma faixa dedicada aos exercícios respiratórios e relaxamento muscular mental. Use-os sempre. Vamos então aos exercícios respiratórios. Instale-se num lugar onde possa ficar isolado sem ser perturbado. De preferência, escureça o local. A ausência de luminosidade e de ruídos evita que a atenção seja desviada por objetos, movimentos ou focos de luz que possam chamar sua atenção. Lembre-se, concentração significa atenção totalmente focada em um único ponto. Desligue o som e procure esse lugar. Faça isso agora. Se você está novamente com o som ligado, acredito que já esteja instalado no lugar recomendado. O isolamento e o silêncio são fundamentais para estes exercícios. Se não conseguir um local que possa ser escurecido, basta que feche os olhos e se concentre em você mesmo. Comece curtindo a sensação causada pelo silêncio e pelo fato de estar só. Agora, com os músculos relaxados, em posição confortável, coluna ereta, braços e pernas descruzados, vamos ao exercício. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Para calcular o tempo de inspiração, conte mentalmente até 10.
Enquanto inspira, procure imaginar seu organismo se enchendo de energia que se espalha pelo corpo. Solte o ar pela boca, no mesmo intervalo de tempo que usou para inspirar. Procure esvaziar bem os pulmões. Mantenha esse ritmo e torne a inspirar. É importante manter o ritmo durante todo o exercício. Continue. Sinta a energia fluindo pelo corpo todo. Ótimo! Vamos passar para a segunda respiração. Use o mesmo tempo para inspirar e, com os pulmões cheios de ar, conte mentalmente até 10, ou seja, o mesmo tempo que usou para inspirar, retendo durante esse tempo o ar nos pulmões. Concentre-se em todo o corpo, atento para que músculos, nervos e tendões permaneçam relaxados. Solte o ar. Durante todo o exercício, visualize mentalmente seu organismo sendo invadido por essa energia vital. Continue respirando nesse ritmo. Muito bem. Terceira respiração. Inspire em 10 e retenha o ar em 10. Solte o ar em 10 e, com os pulmões quase completamente vazios, permaneça por cerca de 2 a 3 segundos. Em seguida, torne a inspirar e repita o processo, mantendo o mesmo ritmo. Esteja constantemente vigilante para estar certo de que continua relaxado e espalhando a energia por todo o corpo. Prepare-se para a quarta respiração. Esta respiração é um pouco diferente. Primeiro eu vou explicar, depois você executa o exercício. Tape com a mão a narina direita e inspire pela esquerda, sempre mantendo o mesmo ritmo. À contagem de 10, tape a narina esquerda e deixe o ar escapar pela direita no mesmo compasso. Depois, inspire pela narina direita e exale pela esquerda. Inspire em 10 por uma narina e solte o ar em 10 pela outra. Pela mesma narina que expirou, torne a inspirar. Para tirar qualquer dúvida, veja no manual o gráfico das 4 primeiras respirações. Eu espero. Já estudou os gráficos? Então vamos em frente. Se ainda sente alguma dificuldade para executar a quarta respiração, imagine que existe dentro do seu nariz uma espécie de tubulação
como a mostrada no gráfico, dentro da qual corre uma bolinha. Enquanto você respira, a bolinha corre pelo tubo. Inspirou, a bolinha sobe e passa para o outro lado. Expirou, a bolinha desce, faz a curva embaixo e torna a subir, ao ritmo da próxima inspiração. Sua função nesta respiração é imaginar que a bolinha corre constantemente e com ritmo pela tubulação. Se agir assim, não há como errar. Experimente. Quinta respiração. Se você treinou corretamente as 4 primeiras respirações, deve estar já com os pulmões cheios de energia. Esta quinta respiração vai espalhar a energia por seu corpo. Ela é chamada respiração diafragmática, por ser feita com a ajuda mais efetiva do diafragma, que é um músculo muito forte que separa o tórax do abdômen e é fundamental no ato da respiração. É recomendada às mulheres no momento do parto. Ela é também chamada respiração do cachorrinho, porque se assemelha ao modo de respirar de um cachorro cansado. Enquanto as outras respirações são executadas pelo nariz, esta é feita com a boca aberta. Ela é curta e rápida. Sinta como o abdômen se contrai e distende quando você executa essa respiração. A musculatura da barriga trabalha mais intensamente. Isso tende a fazer a parte superior do corpo agitar-se. Fique atento para impedir que, ao fim de algum tempo, só seus ombros estejam sacudindo. Ponha em ação a musculatura do diafragma. Continue. Deixe a energia espalhar-se pelo corpo todo. Pronto. Volte à respiração normal e sinta o torpor agradável tomar conta de você. Permaneça por um instante nesse estado e usufrua dessa sensação. Procure aprender bem estes exercícios, pois você vai usá-los bastante durante o treinamento da memória. Muito bem. Se você fez corretamente todos os exercícios respiratórios, deve estar se sentindo bem e preparado para o treinamento de concentração. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Vou descrever uma cena e lhe dar 10 segundos para construí-la com o máximo de detalhes que conseguir. Feche os olhos. Veja à sua frente uma tela branca, como se fosse uma tela de cinema. Vamos chamá-la tela mental. Coloque nela um gramado, uma árvore, uma casa e um riacho. 10 segundos para você montar a cena. Ok. Permaneça de olhos fechados e confira. O gramado está bem tratado? A grama está verde e aparada? O terreno é plano ou em declive? Você está dentro da cena ou a vê de fora? A árvore é alta e frondosa ou apenas um arbusto? Seu tronco é liso ou áspero? Ela emite algum tipo de cheiro? As folhas estão verdes ou secas? Há pássaros pousados nela?
Ela produz flores ou frutos? De que espécie? Ela está situada à direita, à esquerda ou no centro da cena? É manhã ou tarde? A árvore projeta sombra? Para que lado? O céu está limpo, sem nuvens? Há vento ou aragem soprando? Para que lado? A casa aparece ao fundo ou em primeiro plano? É grande ou pequena? Feita de alvenaria ou de barro batido? É coberta com telhas ou com sapé? Está pintada? De que cor? Você a vê de frente na cena? Aparece a porta de entrada? Está aberta? Tem janelas? Quantas? Estão abertas ou fechadas? Há alguém lá dentro? Você identifica quem é? Houve algum som vindo lá de dentro? Em que plano você situou o riacho? Se estiver em primeiro plano, ele deve aparecer na parte de baixo de sua tela. Verifique se a água é turva ou cristalina. Você beberia dessa água? Mergulhe a mão nela e constate a temperatura. Está fria ou tépida? Há pedras aparentes no riacho? São grandes ou pequenas? Aguce o ouvido e ouça o ruído da água. As margens são limpas ou têm vegetação? Apure o olfato e procure sentir o cheiro que paira no ar. É agradável? A que se assemelha esse cheiro? Abra os olhos e volte a acompanhar pelo manual. Este exercício serve para você aquilatar seu potencial de concentração e observação. Tanto isso é verdade que quanto mais jovem for a pessoa que estiver fazendo o teste, mais facilidade terá em visualizar cada detalhe. Quando executado por uma criança, é incrível a quantidade de detalhes que ela oferece. Com você, deve acontecer o mesmo, ou algo bem próximo disso. Quanto mais detalhes for capaz de captar, mais terá demonstrado capacidade em observação e atenção. Esses predicados, quando desenvolvidos, demonstram maior poder de concentração. Repita o exercício, mudando o cenário. Veja uma rua movimentada, com ruídos de carros passando, pessoas andando e conversando, ambulantes apregoando suas mercadorias, etc. Quanto mais exercitar com detalhes, mais acurada ficará sua percepção e, em decorrência, seu poder de concentração. Você alcançará um ponto em que chegará a sentir a brisa roçando seu rosto ao fazer a tela mental. Segundo exercício. Ponha-se à frente de um espelho, pode ser grande ou pequeno, e olhe fixamente para o centro de sua testa durante 5 minutos. O exercício consiste em não permitir que o olhar se desvie do ponto focado. Parece fácil, mas não é. É provável que só após algumas tentativas você consiga manter o olhar concentrado no mesmo ponto. Portanto, insista nessa prática até conseguir. Além de potencializar a capacidade de concentração, este treinamento vai aumentar seu poder de autodomínio. Treine bastante. Terceiro exercício. Coloque um alvo preso à parede, cerca de 2 a 3 metros de distância. Pode ser do tipo usado em tiro ao alvo, ou simplesmente um círculo colorido. Fixe o olhar nele e procure não pensar em qualquer outro assunto específico. Apenas deixe o pensamento rolar à vontade. Cada vez que se apanhar pensando em algo específico, apague a cena e volte a centrar o pensamento no alvo da parede. Cada vez que se apanhar dando seguimento a um pensamento,
Diga a você mesmo que naquele momento só existe no mundo aquele círculo na parede. No início, você pode não conseguir grande coisa. Insista. Após algumas sessões, vai notar que até o círculo na parede some e você entra num estado de letargia mental, onde seu pensamento flutua sem rumo. Para ter uma ideia da profundidade deste exercício, saiba que ele faz parte do treinamento dos magos, faquires e iniciados nas artes esotéricas. As primeiras vezes que fizer este exercício, não ultrapasse 10 minutos de tempo. Depois disso, seu cérebro cansa e se recusa a continuar obedecendo. Com a repetição, você disciplina o cérebro a tal ponto que ele passa a atender ao seu comando. Como pode ver, estes exercícios desenvolvem a atenção, a concentração, a observação e, principalmente, a autodisciplina, fatores fundamentais para o domínio daquilo que você quer. Poder de memorização. Portanto, treine com seriedade. Faça com respeito e determinação os exercícios propostos para alcançar as metas que você mesmo se propôs. Uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Ao começar a adquirir algum domínio sobre estas técnicas, quase metade da caminhada já se terá realizado. Então, você estará pronto para os exercícios de memorização. Faça bem feito para colher os resultados que deseja. Caso contrário, terá sido tudo mera perda de tempo. E você não quer isso, quer? Final da segunda etapa.